Olá a todos. Vamos à nossa aula de primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. O que são isso? O que é isso, Felipe? Bom, eu chamo de perspectivas, tá? Mas vamos basear nos nossos pronomes pessoais, tá? Os pronomes usados como sujeito de frases que nós aprendemos na última aula, tá? Então, basicamente, nós temos no singular e no plural. Primeiro vamos focar no singular. No singular nós temos a primeira ideia. A ideia é, o que é perspectiva? Vamos lá. Toda ideia ela é expressada por alguém, tá? Seja ela corporalmente, eu estou dançando, você está vendo, certo? Você está compreendendo alguma coisa a partir dali. Eu pintei e você viu a minha pintura. Mas hoje vamos focar em locução, né, fala e escrita. No caso, o autor e o locutor. Então, quem se expressa é sempre a fonte, é externalizada, certo? Como é que eu posso explicar isso melhor? Eu tenho uma ideia e eu quero passá-la para vocês. Eu tenho várias formas de passá-la para vocês, mas vamos focar na escrita, né? Então, eu sou o autor, né, o escritor, que externaliza a ideia, ou o locutor, quem fala, tá? Então, focando no locutor, eu falando, eu sou I, no inglês, representado pelo pronome I, certo? E você que me ouve, no singular, uma pessoa só, você que me ouve é o you, a segunda pessoa do singular. Então, voltando aqui, primeira pessoa do singular, eu, I. Segunda pessoa do singular, você que me ouve, you. Uma conversa, para se tornar funcional, ela precisa de alguém que fale, o I, e alguém que ouve, o you. Não necessariamente eu preciso colocar o I e o you na conversa, mas se eu estou falando, você está ouvindo, quem sou eu? I. Quem é você? You. Tá? Eu não gosto. I don't like. Ou eu gosto de chocolate. I like chocolate. Certo? Você, you, que me ouve. Então, dessa forma, nós temos o output, quem se expressa sempre, quem escreve, o eu, certo? Ou quem fala. E o input, quem compreende, quem lê, quem ouve o que está sendo falado. Tá bom? Mas agora vamos imaginar a seguinte situação. Tanto escrita como falado, vamos falar sobre alguém que não está aqui. Eu vou pegar o exemplo aqui agora dos nossos atuais candidatos a presidente. Tá? Hoje nós estamos gravando a aula na véspera das eleições, né, presidenciais. E tenho certeza que você, tomara que esse vídeo chegue a bastante, um público bem vasto, para que todos possam aprender. Mas só se realmente o Lula estiver me assistindo agora, ou o Bolsonaro, certo? Eles não são a segunda pessoa do singular. Como assim? Se você está me ouvindo, você, não sendo o Lula ou o Bolsonaro, vamos falar dele, tá? Então vamos começar. O Bolsonaro, tá. Quem é o Bolsonaro? Como eu posso representá-lo como pronome? Ele. Repare que não sou eu que falo, não é você que ouve, mas sim uma outra pessoa que não está aqui. Uma pessoa, porque a gente está no singular, certo? Então, he. O Bolsonaro gosta de chocolate. Ele likes chocolate, certo? Vamos falar dela, ela. Vou pegar uma outra pessoa que eu acredito que não esteja assistindo aqui agora. Falando de presidente, vamos pegar a Dilma. A Dilma, ela gosta de chocolate. She. Repare, nessa conversa eu falo, Felipe, você ouve, aluno, falando de uma outra pessoa. Ela. Ela quem? A Dilma. Só para dar exemplo, tá? Só para exemplificar. Voltando aqui para não deixar também o outro candidato de fora, o Lula. O Lula, ele gosta de chocolate. Como que eu falo isso? Ele. Repare, eu, Felipe, estou falando com você, aluno, sobre uma outra pessoa. Quem é? Ele. He likes chocolate. Ok? Na terceira pessoa do singular, então, nós temos sempre quem não está presente na nossa conversa. Ok? Então, terceira pessoa do singular que não está na conversa. Representando pelos pronomes pessoais que a gente aprendeu na última aula, nós temos o I para a primeira pessoa do singular, eu,
you, segunda pessoa do singular, você, you, singular, tá? Depois a gente vai falar sobre o plural. E na terceira pessoa do singular temos três opções. Ou ele, he, male, sexo masculino ou que se identifica como. Ela, she male, né? Feminino, seria fêmea, no caso, que se identifica como ou é. E it. O que nós temos no it, Felipe? Vamos falar sobre a minha casa. A minha casa, dando um exemplo aqui de uma casa, é uma coisa, não é ele, não é ela. Mas, Felipe, em português a gente usa substantivo com gênero. Na minha casa, casa é ela. Ela não está limpa, ou ela está arrumada. No português a gente coloca gênero no substantivo, no inglês não. Se não for mulher, ou que se identifica como homem, que se identifica como, é coisa, certo? Então a gente vai identificar tudo que é coisa como it. No grupo do it a gente pode colocar também alguns animais que a gente não sabe o sexo ainda, né? O seu cachorrinho, eu quero saber o sexo dele, né? Qual o nome dele? Its name is, o nome dele é, tá? Então vamos focar aqui no it. O it. Minha casa está limpa. Ela está limpa. Ela, casa, não mulher. Então a frase correta não é she is clean, mas it is clean. It's clean. Está limpa. Ok? Então muito importante lembrar que diferente do português, a gente não tem gênero para os substantivos. Então a gente não pode chamar a minha caneta de ela e o meu computador de ele, mas sim de it. Ok? Então no singular, repetindo, primeira pessoa do singular I, segunda pessoa do singular you, terceira pessoa do singular he, she or it. Ok? Bom, vamos dar uma olhada então no que seria isso no plural agora. Então vamos continuar. Agora com o plural, deixa eu só escrever aqui acima. Vamos lá. Plural. Ok? Quem sabe faz ao vivo. Brincadeiras à parte. Vamos lá, meninos. Então, output é quem se expressa. Input é quem recebe. E terceira pessoa é sempre quem não está na conversa, mas está sendo falado. Ok? Então, vamos ao plural. O plural de eu que falo é quando eu represento um grupo. E a gente chama isso de nós, que em inglês é representado pelo pronome we. Então imagina eu sendo o porta-voz de uma empresa falando por toda a empresa, ou o porta-voz de um time de futebol. Nós estamos crescendo cada dia mais. Eu estou representando um grupo, mas falando por eles. Então, nós, we. Vocês que me ouvem, agora imaginando o grupo de pessoas me assistindo. Vocês, alunos, you. Mas, Felipe, qual é a diferença do you singular para o you plural? Lembra da última aula? Não há diferença na escrita, mas sim na interpretação do conjunto da coisa. Ok? You é você. Mas se eu colocar you guys, são vocês, meninos, rapazes, grupo. Ok? Então, o que nós temos aqui? Primeira pessoa do plural, nós, we. Segunda pessoa, na mesma regrinha. Primeira, segunda, terceira. You, vocês que me ouvem, ok? E terceira pessoa do plural. Nós temos a seguinte mistura. Nós temos agora a não mais definição e distinção de ele, ela e coisa. Todo plural de ele, ela e coisa vai ser um pronome somente. O pronome they. Tá? Se a pronúncia estiver ruim com they, a gente tenta com they. Lembra dia, a pronúncia, tá? Até a gente se ajeitar, futuramente falaremos sobre isso. Então, they representa um grupo de eles. Vamos imaginar assim, ó, meus amigos, eles estão me chamando. They, eles, ok? Are calling me. Esquece a continuação da frase. Eu falando com você sobre pessoas que não estão aqui. Eles, they. Minha mãe e minha tia. Mulheres. Elas podem estar assistindo essas aulas agora.
Então o que nós temos aqui? O plural de she, ela, seria they, elas. O plural de he, ele, terceira pessoa que não está na nossa conversa, é they, eles. E o plural de coisa? Vamos imaginar aqui, um condomínio fez muitas casas e muitos apartamentos, certo? E essas moradias estão disponíveis. Elas estão disponíveis. They are available. Tá? Esquecendo o are e o available, eles, elas, lembrando do substantivo no inglês que não tem sexo, as moradias, elas, não é o plural de she, mas sim de it, como a gente viu anteriormente. O lado bom da história é que sempre o plural de he, she and it vai ser they. Tá? Eu tenho duas canetas. Elas não estão funcionando corretamente. Então o que nós temos? They, elas. Repare, elas não são eu nem nós que vos falo. Você e vocês que me ouvem. São coisas ou pessoas externalizadas em nossa conversa, no tete-a-tete. Então é terceiros. Terceiros, coisas, terceiros, pessoas. Eles vão querer assistir essa aula. Eu espero que sim. Eles que não estão presentes aqui agora, correto? Então essa frase está perfeita. Elas não estão funcionando. Tá? O que confunde os alunos é que no inglês nós não temos substantivo gênero para substantivos. Tá? Repetindo, meu computador, ele. Minha caneta, ela. No inglês não temos isso. Meu computador, it. Minha caneta, it. Meu computador e minha caneta, eles, they. Ok, galera? Então, para fechar, output, externalizo. Só sou um, singular, I. Output, externalizo, eu escrevo. Representa um time, quero falar por nós, we, nós. You, que me ouve, que está lendo a placa, que está sendo direcionado à mensagem, you singular, you plural. Como que distingue? A continuação da frase, a gente vai ver isso mais pra frente, não se apegue, tá? Só lembre, you, pode ser singular ou plural. E they, o plural de he, she and it. Eles e elas que não estão aqui presentes na nossa conversa, ok? Bom, então vamos revisar o que a gente aprendeu hoje, ok? Nós temos aqui o review, revisão. Nós temos aqui os pronomes pessoais ou pronomes sujeitos, como a gente viu na aula anterior. E o assunto de hoje foi perspectivas. Primeira, segunda pessoa e terceira, do singular e plural. Aqui eu já separei para vocês, basicamente, uma ideia, uma visão de como separaria os singulares do plural nos pronomes pessoais, ok? Então nós temos aqui, em primeira pessoa do singular, eu, que falo, ou nós, eu falando, representando um grupo, ok? Você ou vocês que me ouvem, you, a segunda pessoa, quem recebe a mensagem, tá? Mas lembrem-se, somente se eu quiser falar com você sobre você. Se eu quiser falar com você sobre uma outra pessoa, né? Eu sou o I, você é o you, mas eu não falei nem I nem you, eu já começo falando assim, ó. Elas estão à venda. As casas estão à venda. They, o plural, de he, she, it, terceira pessoa no singular, seria they, no plural. Ok? Então, alguns exemplos aqui para a gente seguir. I don't like chocolate. Nessa frase, eu falo com você sobre quem? Mim mesmo. Eu. I. You don't like chocolate. Eu falo com você sobre você. You don't like. Você não gosta de chocolate. He doesn't like chocolate. Eu falo com você sobre alguém que talvez nem esteja aqui, no singular. They don't like chocolate. Eles que não estão aqui, terceiros, no plural, não gostam de chocolate. Ok? We love chocolate. Eu falando como porta-voz representando um grupo, tá? Então, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa são perspectivas, como você pode ver, e a gente pode colocá-los como pronomes pessoais para que possamos iniciar nossas frases. Ok? Por hoje é isso. Obrigado a todos.